Olá, meu nome é Lucas e seja bem-vindo a PVerso NP. Nesse vídeo, vamos falar sobre vetor em C++. Para que utilizamos vetor? Iremos utilizar vetor principalmente na teoria dos grafos, que será um tópico abordado nas próximas aulas. Mas além disso, usamos vetor em problemas em geral que requerem um uso mais avançado dos arrays que aprendemos em programação básica. Vamos começar definindo o que é um vetor. Um vetor, resumidamente, é uma lista de tamanho variável. Se você lembra dos arrays que aprendemos no curso de programação básica, você lembra que tínhamos que indicar o tamanho deles em sua declaração. Porém, com vetor, isso não acontece, e aqui está um exemplo disso. Aqui eu incluí a biblioteca vetor, porque ela não vem por padrão em C++. Além disso, eu disse que estamos utilizando a biblioteca padrão de C++, e por fim, eu declarei um vetor aqui. Como você pode ver na declaração de um vetor, temos que escrever vector, entre um sinal de maior e outro de menor, escrevemos o tipo da estrutura que vamos armazenar nesse vetor, e por fim damos um nome ao vetor, que nesse caso é números. Como você pode perceber, não tivemos que declarar o tamanho dele. Isso se deve ao fato do tamanho dele mudar dinamicamente. Agora vamos ver alguns recursos dessa estrutura. Como você já sabe, um vetor é como uma lista. Em uma lista, nós adicionamos elementos. E como adicionamos elementos em um vetor? Para isso é simples, é apenas necessário utilizar a função pushback. Nesse caso, declarei um vetor números e vou adicionar o elemento 1 a esse vetor através da função pushback. Com isso, eu tenho o vetor números vazio inicialmente e quando adiciono 1, ele adquire o elemento 1. Agora vamos adicionar o elemento 3. Novamente, utilizamos a função e o vetor que antes só tinha o elemento 1, agora tem 1 e 3. E por fim adicionamos 5, do mesmo modo, e agora o vetor é 1, 3, 5. Finalmente, adicionamos 7, da mesma forma, nenhuma novidade. E agora, como podemos acessar elementos de um vetor? Aqui está o nosso vetor números, já com aqueles elementos 1, 3, 5, 7 adicionados. E nós percorremos o vetor quase da mesma forma que percorremos uma lista. Porém, nós podemos descobrir o tamanho do vetor através dessa declaração números.size. Dessa maneira, nós começamos com o índice 0 do vetor e vamos até um índice menor do que o tamanho desse vetor, sempre incrementando 1. E a cada iteração, a gente mostra um elemento do vetor na tela. Dessa forma, nosso vetor 1, 3, 5, 7 terá a saída 1, 3, 5, 7. E agora, como podemos remover elementos de um vetor? Removemos elementos de um vetor utilizando a função popback, que irá eliminar o último elemento do vetor. No caso do nosso vetor números, 1, 3, 5, 7, quando utilizamos a função popback, o elemento 7 será removido. Dessa maneira. Podemos utilizar essa função novamente, e agora 1, 3, 5 perderá o 5, como você pode ver. E podemos fazer isso até o vetor ficar vazio. Também podemos remover elementos em uma determinada posição. E para isso é necessário utilizar a função erase e passar como parâmetro esses elementos aqui. O primeiro deles é o n.begin. E esse n.begin serve para dizer onde está o começo do nosso vetor. Com isso, se você quiser remover um determinado elemento, por exemplo o terceiro, você escreve n.begin e soma a ele o índice desse elemento. Como ele é o segundo elemento, e como a contagem dos elementos começa em 0 na programação, quando queremos remover o terceiro elemento, o índice dele é 2, pois o índice do primeiro elemento é 0, o índice do segundo elemento é 1 e o índice do terceiro elemento é 2. No caso do nosso vetor n, que possui 1, 2, 3, 4 e 5 como elementos, quando removemos o terceiro elemento, removemos o elemento número 3, como você pode ver aqui. Da mesma forma, podemos remover elementos em um intervalo inteiro utilizando essa função .erase. E para isso, é apenas necessário determinar o início de onde você quer começar a remover e a posição final que você quer remover. Com isso, se escrevemos n.begin e n.begin mais 2 como os dois limites, vamos começar do primeiro elemento e ir até o terceiro. Dessa forma, iremos remover 1, 2 e 3. E vamos ver.
exatamente isso aconteceu. Além disso, também podemos remover todos os elementos de um vetor. E para isso, é necessário utilizar a função .clear. No caso do nosso vetor números, que possui os elementos 1, 2, 3, 4 e 5, quando utilizamos essa função, todos os elementos serão apagados. E o vetor ficará vazio. Por fim, como já vimos quando acessamos os elementos do vetor, também podemos acessar o tamanho dessa estrutura. E para isso, é necessário utilizar a função .size, que já vem embutida na classe vetor, e quando acessamos o elemento .size de números, através de números.size e desses dois parênteses, temos como saída do programa o número 5. E por fim, o último recurso da estrutura vetor que vamos ver é o fato dele suportar ordenação. E para ordenar um vetor, é apenas necessário utilizar a função sort, que vem na biblioteca algoritmo do C++. E como que eu ordeno um vetor? É apenas necessário passar o começo dele e o fim dele. Com isso, nesse vetor desordenado que temos, com 10, 8, 6, 3, 5 e 1, se quiséssemos adicionar uma ordem crescente a ele, poderíamos utilizar essa função e ele seria ordenado. Porém, como você pode ver, seria limitado se apenas pudéssemos adicionar uma ordem crescente ao vetor. Para isso, essa função sort suporta um terceiro argumento, que será mostrado a seguir. Nesse caso, por exemplo, eu tenho o vetor números e eu adicionei a ele 1, 2, 3, 4 e 5. Com isso, se eu não tivesse adicionado essa função sort aqui, ele mostraria 1, 2, 3, 4, 5, como você pode ver na tela. Porém, eu adicionei essa função sort modificada, que contém um terceiro parâmetro, justamente a função compara. E essa função compara é responsável por pegar dois números A e B desse vetor, com A sendo um elemento anterior ao elemento B, e ela vai comparar esses elementos, retornando se o elemento anterior é maior do que o elemento posterior, justamente o que define a ordem decrescente, começando do maior e indo para o menor. Dessa forma, se eu utilizar essa função, ela vai comparar os números de forma a retornar true para quaisquer dois pares de números adjacentes desse vetor. E para ela retornar true para qualquer pares de números adjacentes, todos esses adjacentes têm que conter o primeiro deles maior e o segundo deles menor do que o outro. Finalmente, utilizando essa função compara como nosso terceiro argumento da função sort, se eu pedisse para mostrar de novo, seria mostrado 5, 4, 3, 2 e 1 na ordem decrescente. Agora que temos os fundamentos básicos da estrutura vetor, vamos resolver um problema prático. Estou aqui com o array aberto e vamos para a resolução do problema fila. Vamos começar lendo o enunciado. Com a proximidade da Copa do Mundo, o fluxo de pessoas nas filas para a compra de ingressos aumentou consideravelmente. Como as filas estão cada vez maiores, pessoas menos pacientes tendem a desistir da compra de ingressos e acabam deixando as filas, liberando assim vaga para outras pessoas. Quando uma pessoa deixa uma fila, todas as pessoas que estavam atrás dela dão um passo à frente. Sendo assim, nunca existe um espaço vago entre duas pessoas. A fila inicialmente contém N pessoas, cada uma com um identificador diferente. Joãozinho sabe o estado inicial dela e os identificadores em ordem das pessoas que deixaram a fila. Sabendo que após o estado inicial nenhuma pessoa entrou mais na fila, Joãozinho deseja saber o estado final da fila. A entrada. A primeira linha contém o número N, maior que 1 e menor do que 500 mil, representando a quantidade de pessoas inicialmente na fila. A segunda linha contém N inteiros representando os identificadores das pessoas na fila. O primeiro identificador corresponde ao identificador da primeira pessoa na fila. Além disso, é garantido que duas pessoas diferentes não possuem o mesmo identificador. A terceira linha contém um inteiro M, maior que 1 e menor do que 500 mil, e menor do que N, representando a quantidade de pessoas que deixaram a fila. A quarta linha contém M inteiros representando os identificadores das pessoas que deixaram a fila. Cada identificador está entre 1 e 1 milhão, 1 e 100 mil, na ordem em que elas saíram. E é garantido que o mesmo identificador não aparece duas vezes na lista. E a saída, o programa deve imprimir uma linha contendo N-M inteiros com os identificadores das pessoas que permaneceram na fila, em ordem de chegada. Vou programar pelo Replit dessa vez e vou começar incluindo as bibliotecas. Primeiro IOStream, depois Vector,
E apenas isso será necessário. Além disso, namespace std e int main. Após isso, eu leio o número de pessoas na fila, declarando a variável antes, claro. Vou declarar um vetor global aqui de inteiros, chamado pessoas. E após isso, eu faço um for que irá ler cada uma das pessoas na fila. Declarar uma, ler esse A e adicionar A à fila. Ponto push underline back A. Após isso, eu leio o número de pessoas que saíram da fila, M, declarando a variável antes, e leio cada uma dessas pessoas que saíram da fila, fazendo um array que irá percorrer todo mundo, novamente. Int B dessa vez, daí sem B. E eu vou criar uma função chamada remove, que irá remover o B da fila. Após isso, é apenas necessário outro for, que irá ler cada uma das pessoas da fila. Dessa vez o contador vai ser k, começa do zero. Esse k tem que ser menor do que o tamanho do vetor. Tem que ser menor do que pessoas.size. Eu vou incrementando 1 no k. Após isso, é apenas necessário mostrar pessoas, o elemento k de pessoas, seguido de um espaço, para não ficar tudo junto. Porém, isso só serve para até o penúltimo elemento. Com isso, eu decremento 1 aqui, porque no último elemento eu não quero um espaço, mas sim pular a linha. Pessoas k, pessoas size menos 1. Para isso, eu mostro o último elemento do vetor pessoas, quebrando a linha. E agora é apenas necessário montar a função remove. Remove, como não retorna nada, vai ser um void, retorna vazio, nome é remove, vai remover um inteiro n, vai remover uma pessoa p da fila. E dado esse número de identificação, eu tenho que achar essa pessoa p no vetor. Para isso, eu começo do i de novo e percorro cada um dos elementos do vetor pessoas. Pessoas.size inteiro, incrementando 1 sempre. Depois disso, se eu achar p na fila, ou seja, se pessoas no índice i for igual a p, eu simplesmente utilizo a função erase para remover esse elemento do vetor. Com isso, agora que eu sei a posição, utilizo pessoas.erase para acessar o começo do vetor, a primeira posição. Eu utilizo pessoas.begin como somando o índice i dessa pessoa. Após isso, eu não quero mais checar se essa pessoa está na fila. Com isso, eu quebro esse laço. E por fim, vamos ver se funciona. Erramos. Não é size, é pessoas.size. Parece que deu tudo certo. Vamos copiar um caso de teste. 181, 72 e 1000. 181, 72 e 1000. Agora, o segundo caso de teste. 1096, 1096. Agora, vou fazer um breve resumo do que eu fiz nesse código. Primeiro, eu declarei o número de pessoas que estão na fila, lendo esse número. Depois, eu li e adicionei cada uma dessas pessoas no vetor. Em seguida, eu li o número de pessoas que saíram da fila. E eu fiz um for para ler e remover cada pessoa que saiu da fila. E no final, eu percorri o vetor todo, apenas mostrando na tela quem havia sobrado na fila. E eu fiz
essa saída separada aqui, porque eu não queria um espaço do último elemento do vetor. Eu já tinha feito esse código antes, e quando eu não tinha utilizado isso, eu havia tomado um presentation error, um erro de apresentação. E para resolver esse erro foi necessário fazer essa adição aqui, essa modificação no código. E por fim, como essa função remove funciona? Eu apenas, dado uma pessoa, procuro ela no vetor, e quando eu acho, eu utilizo a função .erase, passando como parâmetro o começo desse nosso vetor, somado do índice onde a pessoa procurada se encontra. E por fim, agora que eu já achei e removi essa pessoa, esse laço executando não tem mais utilidade e por isso eu quebro ele. Então, esse foi o código, agora vamos enviar. Aceito, como vocês podem ver aqui, os 2 erros de apresentação nesse mesmo problema até que foi aceito, e agora foi aceito novamente. Por fim, nessa aula, aprendemos a adicionar elementos ao vetor, acessar os elementos dele, remover o último elemento do vetor, remover elementos de um intervalo do vetor, remover todos os elementos de um vetor, e até mesmo aprendemos a ordenar um vetor utilizando diferentes métodos. Finalmente, eu espero que você tenha entendido o vídeo. Qualquer dúvida, não hesite em perguntar nos comentários. Continue acompanhando esta temporada de estrutura de dados e até a próxima.